Então, pessoal, vamos falar agora da transcrição bacteriana. Então, a expressão gênica, ela vai começar com a transcrição, né? E a transcrição, como você já bem sabe, ela vai envolver aí a síntese de transcritos de RNA de fita simples, ou seja, o RNA mensageiro, a partir do DNA, né? A partir do molde de DNA. E essa transcrição, de acordo com a biologia molecular, ela vai ser catalisada aí pela enzima RNA polimerase. Então, aqui a gente tem uma imagem representativa, né, desse modelo, né, de transcrição, no caso aqui a transcrição bacteriana, no qual nós temos aí a separação das fitas, né, não fitas filhas, mas sim das fitas de DNA, né, a gente tem uma quebra aí das pontes de hidrogênio, a formação de forquilha e a inserção, né, da RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela procura, né, a região de iniciação e ela reconhece, então, as sequências aí promotoras presentes no DNA. O próximo passo, né, o passo a seguir, uma vez que a gente tem aí o reconhecimento dessas sequências promotoras no DNA, é a separação, então, é separar as fitas, né, da dupla hélice do DNA, né, como eu já havia comentado com vocês aqui, para expor aí esses sítios de início, né, de iniciação aí para a transcrição, e daí iniciar, como vocês estão vendo aqui logo abaixo, iniciar a síntese, começar a síntese de um novo filamento de DNA. E durante o processo aí de alongamento, a enzima ela vai estender aí, né, ela vai promover aí a síntese da nova fita de RNA, sempre aí no sentido, né, 5 linhas, 3 linhas, utilizando então aí a fita de DNA, que já está desenrolada como um molde. Então, como vocês já sabem, o DNA serve então aí como molde e uma fita de RNA nascente vai surgindo aí a partir dessa fita molde de DNA. A enzima RNA polimerase, então, ela tem, né, a capacidade, a habilidade de separar as fitas, né, de dupla hélice aí do DNA à medida que se desenrola aí ao longo da fita molde, para que o transcrito, né, ele seja capaz de ser liberado aí. E o que acontece? Nós temos, dentro, né, de todo esse processo, nós temos fármacos para agir em determinadas regiões, né, em determinados alvos farmacológicos. E daí nós temos, então, os inibidores da transcrição, ou também denominados aí inibidores da RNA polimerase. Quem são esses fármacos? Nós temos aí a rifampicina, a rifabutina e a rifapentina. Esses fármacos, eles são capazes de bloquear, de inibir a RNA polimerase. Consequentemente, a gente não vai ter, então, a síntese do RNA mensageiro por conta do bloqueio dessa enzima, que é extremamente necessária para que haja, então, o processo de transcrição. Esses fármacos, eles apresentam, né, têm se mostrado aí efetivos contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, apresentando, né, então, aí uma ação bactericida contra E. coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, a Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae. Também, rifampicina aí, considerada, né, um potente indutor enzimático, então ela consegue, né, induzir enzimaticamente alguns fármacos e, consequentemente, reduzindo, né, a formação, reduzindo a concentração plasmática constante, né, desses fármacos, concentração desses fármacos, né, que era para estar aí efetivos, reduzindo então essa concentração plasmática pelo aumento do metabolismo. Fármacos, né, que sofrem aí a indução enzimática promovida pela rifampicina, nós temos aí alguns listados, aí, cetoconazol,
a digitoxina, a metadona, prednisona, propranolol, quinidina, sulfonilureias, varfarinas. Esses são alguns fármacos aí que apresentam, né, um metabolismo alterado por conta da rifampicina, ok? De um modo geral, a gente pode dizer que esses fármacos, né, eles são bem tolerados, mas os pacientes podem apresentar náuseas, vômitos e também desconforto abdominal. E é importante também alertar os pacientes quanto à alteração de algumas secreções, como a urina e também secreção lacrimal, que podem aí apresentar uma coloração vermelho alaranjado por conta do uso do fármaco. Então, o paciente tem que estar claro, né, tem que estar esclarecido aí que durante o uso desse fármaco, ele pode, né, ele vai ter aí uma alteração das secreções, uma alteração do suor, né, alteração da urina e até mesmo da secreção lacrimal, ok? Então, vamos falar agora a respeito da síntese de proteínas bacterianas. Uma vez aí que o RNA mensageiro foi transcrito, esses, né, serão aí traduzidos pelo mecanismo de translação das bactérias. Tá? Embora o processo, né, geral aí de translação seja bem semelhante, né, das bactérias, é bem semelhante aí dos organismos superiores, até mesmo, né, de nós seres humanos, existem aí alguns detalhes, né, algumas diferenças nos mecanismos que podem, né, nos auxiliar aí, com relação aos alvos farmacológicos, né, aos fins farmacológicos. E, de forma especial, a gente pode citar aí, né, o número e também a composição de moléculas de RNA que são aí diferentes, né, entre os ribossomos bacterianos e também os ribossomos dos humanos, ok? Então, por conta disso, os ribossomos bacterianos, eles também aí podem servir como alvos seletivos aí para os antibióticos. Então, dentro da síntese proteica, né, o ribossomo bacteriano, ele é um ribossomo aí dito 70S, ele vai consistir em duas subunidades, uma subunidade maior, que é a 50S, e uma subunidade menor, que é a subunidade 30S. E dentro, né, desse complexo aí do ribossomo, nós temos uma região P, ou um sítio, que a gente chama de sítio peptidil, e temos também uma região A, ou o sítio A, que é um sítio denominado aí de sítio aminoácil ou também de sítio aceptor. Então, pessoal, a síntese proteica lá na bactéria, ela vai acontecer da seguinte forma. O RNA mensageiro, né, ele se acopla, né, à subunidade menor do ribossomo, que é a subunidade 30S, e o RNA transportador, ele vai, então, iniciar o processo, né, de identificação do códon de iniciação e, normalmente, o RNA transportador, ele está associado ao aminoácido, aí, a metionina, né? Normalmente é o primeiro aminoácido aí, a ser inserido dentro da síntese proteica, como vocês já bem sabem pela biologia molecular. Uma vez, então, que o RNA mensageiro está associado a essa subunidade menor, esse RNA transportador, então, ele se acopla a esse sistema e identifica aí o códon de iniciação. Em seguida, é associado a essa estrutura a subunidade maior do ribossomo, né, a subunidade 50S. E daí a gente tem um complexo de iniciação aí com toda a estrutura de síntese proteica já completa. Nós temos então aí o ribossomo 70S com a sua região, né, o seu sítio peptidil e também aí com o sítio, né, aceptor, e acoplado, né, a todo esse sistema, a gente tem aí o RNA mensageiro. E o que acontece a seguir? A seguir, entra, né, uma vez que o primeiro RNA transportador
encontrou o códon de iniciação, um novo RNA transportador chega, né, a essa área aceptora, carregando, né, transportando o próximo aminoácido. E esse próximo aminoácido ele vai ser identificado, ele vai ser trazido de acordo, né, com a trinca, né, de base, né, os códons que tiverem aqui nessa sequência de RNA mensageiro. Então, após a entrada, né, desse RNA transportador aí, que está carregando um aminoácido no sítio aceptor, a gente tem, né, uma enzima dentro desse complexo, uma enzima chamada aí de peptidiotransferase, e essa enzima peptidiotransferase, ela vai ser capaz, então, de catalisar a formação de uma ligação peptídica entre esses aminoácidos. Então, esse aminoácido que está associado ao RNA transportador aqui do sítio peptidil, vai se ligar, né, ao aminoácido que está aí sendo transportado pelo RNA transportador que está no sítio aceptor. Então, a enzima peptidiotransferase vai auxiliar aí nessa formação da ligação peptídica e esses aminoácidos, então, vão se associar. Então, uma vez formada aí a ligação peptídica, esse complexo, né, de RNA transportador, ele juntamente, né, com a estrutura de ribossomo, ele é translocado do sítio A para o sítio P, como vocês estão vendo aqui. Então, como essa estrutura ribossomal ela vai caminhar em cima, né, dessa estrutura de RNA mensageiro, consequentemente, esses aminoácidos, né, que estão ligados entre si através de ligação peptídica e também associado ao RNA transportador, essa estrutura ela passa agora a ocupar a região peptidil, enquanto que a região A, a região aceptora, como, né, esse ribossomo ele caminha na estrutura de RNA mensageiro, essa região A ela se torna agora livre. E no que ela se torna livre, a gente tem também a saída, né, do RNA transportador que cedeu o seu aminoácido, e aí agora a região A está disponível para receber um novo RNA transportador. Então, como que chega aqui um novo RNA transportador? Aquele RNA que tiver, né, o anticódon, né, que vai complementar aqui a trinca, né, ao códon presente aqui no RNA mensageiro, é esse, então, que vai se ligar aqui para complementar as ligações das bases e vai chegar com um novo aminoácido. E essa sequência vai sendo dada até nascer, né, uma fita, uma fita de aminoácidos, ou seja, uma proteína nascente, e até também encontrar aí o códon de parada, o códon de terminação. Então, encontrou o códon de parada, a proteína está pronta, né, para exercer a sua atividade ali dentro da célula, no caso aqui da célula bacteriana, ok? Então, baseado aí desse processo, nós temos alguns fármacos que são aí inibidores da síntese proteica. Nós temos os inibidores da subunidade 30S, sendo eles aí aminoglicosídeos e tetraciclinas, e temos também os inibidores da subunidade 50S, sendo os macrolídeos e clorofenicol. Todos são bacteriostáticos, com exceção dos aminoglicosídeos, e a gente vai explicar o porquê, beleza?